E agora nós vamos falar das competências. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade e ela não quer dizer que nós tenhamos uma crença limitante. Muitas vezes o que está faltando é desenvolver aquilo que é necessário justamente para que a tarefa seja realizada sem nenhum tipo de dificuldade. E isso, a gente trouxe um conceito do chá, que é abreviação de conhecimento, habilidade e atitude. Muita coisa que você vai ver aqui vai ter referência nas matérias de administração de empresas, né? Que já é colocado isso no mundo dos negócios. Como a gente disse lá no começo, o o treinador de coaching, ele começa nos esportes e isso é transferido para dentro do mundo corporativo. Do esporte, do corporativo, pode vir também para a nossa vida pessoal e expandir em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente vem trazer o conhecimento, o conceito de chá, a gente pode definir que, às vezes, tudo que falta para o nosso coach é um conhecimento daquela área. Às vezes a pessoa tem o conhecimento. Eu tenho uma coach que ela só estuda e praticamente ela não colocava nada em prática. O que leva para o próximo item, que é a habilidade. A habilidade, a pessoa só consegue adquirir fazendo. E a primeira vez que ela vai fazer, não vai ficar muito ok. Segunda vez vai melhorar, a terceira vez vai melhorar, e assim vai até ela se tornar uma especialista nisso. Mas ela estava com um bloqueio na atitude. Por quê? A crença estava na atitude, porque mesmo ela tendo conhecimento legal, mesmo ela também trazendo já o início de sua jornada, de sua carreira, ela já estava indo em direção a ter clientes e tudo mais, o que bloqueava ela na atitude. Muitas vezes ela apresentava como se fosse um medo de exercer a função. E aí a gente começou a observar que ela tinha um gatilho ali. Mesmo ela já tendo sucesso, ela já estava com um problema de dar continuidade a esse sucesso. E a gente foi trabalhando as questões da crença, do medo. E isso vai indo, a gente vai olhar lá para a infância dela, onde os pais faziam tudo por ela. E aí ela não conseguia ter a própria atitude. Ela não conseguia fazer com, vamos dizer assim, sem sentir que ela estava fazendo errado, sem sentir culpada se ela errasse. Porque os pais não deixaram ela ter as próprias experiências, não deixaram, fizeram sempre por ela, escolheram sempre por ela. Então a dificuldade na vida profissional vem lá da infância. Mas mesmo assim, ela já estava colocando as tarefas em dia. Então, o que a gente vai trazer nesse momento é que com o observar dela, ela observando aí, né, esse conceito, e ela trazendo a consciência dela de que isso estava acontecendo, ela pode quebrar a crença na observação, no autoconhecimento, na autoconsciência. Só isso, só isso. Olha que interessante. Aí a gente faz as perguntas para ela. Olha, você está fazendo lá o seu trabalho, você conhece o seu trabalho, você está fazendo o seu trabalho. Você está tendo dificuldade no seu trabalho? Não. Você sabe fazer bem? Sei. Você, o que os seus clientes dão de feedback para você? Ai, que ficou maravilhoso. Então, observa que essa insegurança, observa a insegurança, ela é real? Não é. Então, quer dizer, eu posso cada vez mais. O que a gente está fazendo com ela é a bicicleta de rodinha e nós tiramos a rodinha e ela está falando, cara,
eu tirei ali a rodinha, e agora? Eu posso cair no chão? Isso é uma verdade, pode ser que algum atendimento dê errado, mas a gente vai preparar ela para esse momento. E se der errado? O que você vai fazer? Se você fizer um tratamento, alguma coisa, e não der certo para aquele paciente, o que vai acontecer? Então, ela vai se soltando cada vez mais. A dificuldade também de se expressar nas redes sociais, não na apresentação de live, que ela consegue fazer isso, mas de explicar sobre o trabalho dela, de convidar novos clientes a estarem junto com ela, né? Então, foi esse processo aqui, com perguntas, com o olhar, como se fosse um laboratório de si mesma, você olhando para o próprio lado profissional. Então, vamos lá. Então, chá. Eu acho que já deu para vocês entenderem o que é chá, né? Conhecimento, que é a compreensão teórica, os conceitos da técnica, da pessoa, as ideias, tudo em relação a isso. Agora vamos colocar assim, ó, não no profissional, vamos colocar na vida pessoal. A pessoa ela quer ser mais feliz dentro do casamento dela, por exemplo. Ela precisa de um autoconhecimento do corpo dela. Ela precisa entender como é que o corpo dela funciona para ela ser feliz sexualmente. Ela precisa saber como as emoções, a dinâmica do casal funciona, como cada um ama e é amado, como agradar a outra pessoa e também como mostrar como ela pode ser agradada pelo parceiro, pela parceira. Essa dinâmica, entender sobre como funciona um relacionamento saudável. Então, conhecimento existe sobre qualquer assunto, inclusive sobre relacionamento. A habilidade. Na habilidade é a prática. Bom, no caso da amiga, lá eu já expliquei. Ela colocou o conhecimento em prática na vida profissional. Mesmo que não saiu perfeito logo de começo, ela foi treinando até que hoje ela se sente segura para fazer a técnica dela. Se ela continuar se aprimorando no conhecimento e colocando em prática, cada vez mais ela vai ficar habilidosa. No caso do casal, por exemplo, a pessoa passa ou por uma sessão terapêutica de casal, ou então por uma instrução mesmo, um retiro de casal, um workshop de casal, que seja, ela vai ter aquele aprendizado, aí ela vai colocar em prática. Cada pessoa é um universo. A reação não é controlada, né? Então eu pus em prática algo. A reação do meu parceiro não é controlada. Mas eu posso dizer por experiência própria. Eu era uma pessoa que eu exigia do outro aquilo que eu queria, mas eu não contribuía. Então eu só via os pontos defeitos, os pontos fracos da pessoa, mas eu não elogiava, eu não fazia a parte que a pessoa precisava. Eu queria o carinho, mas a pessoa queria a atenção, queria o tempo, qualidade de tempo. E eu não dava qualidade de tempo para a pessoa. Né? Então, eu fui me aprimorando nesse sentido de entender que a pessoa tinha qualidade, precisava de qualidade de tempo, e eu tinha que dar isso para a pessoa. E eu comecei a receber de retribuição. Então, a gente também tem que contribuir, né? Nossa parte, porque se está acontecendo um distanciamento ou não tem conexão, os dois estão precisando contribuir para que aquilo dê certo. E aí foi onde eu comecei mais a fazer, focar em fazer, do que em exigir. Eu comecei a fazer e comecei a receber. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. Isso é maravilhoso, né? E eu recebo não da forma que eu desejo, mas da forma que a pessoa sabe fazer. E é muito bonito reconhecer. Isso que é legal, tá? Então a gente precisa entender o reconhecimento e a gratidão dentro do processo. E a pessoa nem precisa dar feedback, mas dá o feedback que a gente está melhorando, mas nem precisa dar o feedback, a gente já vai vendo pela mudança de atitude, já é o próprio feedback. E a atitude, a habilidade, né, que é a capacidade da prática, né, de aplicar o conhecimento de forma eficaz
aquela tarefa específica e alcançar o objetivo. No caso da minha amiga, era alcançar sessões de estética e a pessoa tivesse resultados visíveis e aqueles resultados chamariam novos clientes. E ela conseguiu. O objetivo dela foi alcançado. E aí agora, e o meu objetivo era eu deixar a relação mais harmoniosa, do jeito que eu gostaria de ter uma relação. Eu também alcancei o meu objetivo. E aquele grau de insatisfação, de aquela coisa de não encontrar uma conexão, que é coisa de quem é sinestésico, ela foi embora e agora eu sei que eu tenho conexão. Né? Então, assim, os dois objetivos foram alcançados e são em áreas diferentes. Depois nós temos a atitude. A atitude, ela começa na cabeça. Primeiro eu ensaio, eu faço, vamos comparar como forno, eu ensaio na cabeça. Depois eu ponho motivação, que são os sentimentos, e depois eu parto para a ação, porque eu estou motivada à ação. Quando eu não estou motivado à ação, eu ainda eu sei que eu sei que eu faço, mas eu tenho um bloqueio ali na ação. Então eu tenho que resolver isso, porque é uma questão mais mental, emocional. Não é uma questão de saber. A pessoa tem o know-how, mas ela não sabe, ela não vai pôr em prática por uma porção de coisas que está na cabeça dela. Exemplo, eu poderia muito bem me travar diante do relacionamento e finalizar o relacionamento, ou me travar diante do relacionamento e ter baixa autoestima. Mas eu preferi destravar o meu mental de ver que, vamos dizer, as familiares, as mulheres da minha família não eram felizes no casamento. Elas tinham essa referência. Eu quebrei o padrão para eu ser feliz, independente do que me ensinaram a ser. Então, não foi uma coisa fácil, mas foi uma coisa possível porque eu estava disposta, eu estava motivada a conseguir isso, o meu sucesso em relacionamento. A mesma coisa a minha amiga que agora, minha cliente, minha coach, que está, né, ali, ela está nesse período aí. Ela já teve a prova de que dá dinheiro, de que ela consegue pacientes, de resultados de pacientes, só que as crenças de vez em quando batem. Então é como um vento que balança na árvore, só que ela já é uma árvore firme. Né? Então ela enverga, mas não quebra. E aí ela tá procurando o jeitinho dela de dar continuidade àquilo que ela passou no processo. Então, ela agora não passa mais sessões tão regulares, mas um pouco mais espaçadas e põe em prática. Né? Então, é muito legal. Tá, gente? Então, essa aula de competências é muito interessante, porque quem vai reconhecer a competência necessária? O coach. No caso dela, tem coisas que ela precisa fazer, como, por exemplo, o marketing, para divulgar o serviço dela. Ela mesma consegue fazer? Ela consegue. Ela gosta de fazer isso? Não. Ela tem condições dela contratar uma terceira pessoa para estar fazendo esse processo para ela? Entendeu? Aí ela contrata alguém e faz para ela. Que aí ela não precisa cuidar também dessa área. Ela não precisa ficar habilidosa em marketing para ela poder conseguir os clientes dela. Ela pode muito bem delegar algumas funções a outros profissionais para que ela tenha o objetivo dela alcançado. Então, espero que vocês tenham entendido a questão de competência. Voltamos na próxima aula.